Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Oh glória, Deus é bom em todo tempo, Deus é extraordinário, Deus é poderoso. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é bom. Estou aguardando aqui, estamos iniciando, amém? Enquanto isso, eu vou preparando aqui a minha Bíblia para poder conversar de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, amém? Oh, aleluia, Jesus é bom. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado, não só hoje, mas para todos, sempre, sempre. Amém? Estou aqui conectando minha Bíblia. Já vamos começar a falar a respeito da palavra de Deus. Enquanto isso, compartilhe aí, meu querido irmão, irmã, nas suas redes sociais, amém? Tem como você compartilhar aí no Instagram, amém? Para que outras pessoas possam acessar esta live. E o propósito dessa live é que você que está ouvindo seja edificado através do poder da palavra. Por isso este nome, Encontro com a Palavra, amém? Então vamos meditar um pouco a respeito da palavra de Deus. Vou aguardar ainda mais um minutinho, amém? Para que as redes, através do Instagram, as demais pessoas sejam comunicadas e assim possamos discutir a respeito da palavra de Deus, que é poderosa, que é maravilhosa. Oh glória, aleluia, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Enquanto isso, vamos falando com Deus, amém? Pai, muito obrigado pela Tua presença maravilhosa e poderosa em nosso meio. Neste momento, Senhor, eu quero orar por cada ouvinte, esses que já estão presentes e aqueles que ainda vão entrar, ó Deus. Pai, que esta palavra de hoje possa edificar os corações e penetrar no mais profundo, Senhor. A Tua palavra é poderosa para restaurar, fortalecer, renovar as forças. Ela é poderosa para curar o enfermo. Ela é poderosa para fortalecer o fraco, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh glória, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Deus é extraordinário. Glória, 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 glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Você que entrou, se esforce para estar presente, para poder aprender um pouco a respeito da palavra de Deus. Amém? Oh, aleluia. Amém, amados? Muito bem. Já deu 5 minutinhos. Então vamos iniciar esta palavra. O título dela é Incredulidade versus Fé. Eita Deus! Muito bem. Queridos, nós estamos diante de tantas adversidades, de tantas situações críticas, diante de tantos obstáculos, tantos dilemas na vida, algumas perguntas sem respostas, não é verdade? E isso muitas vezes tem se apresentado diante de nós e causado em muitos corações o sentimento de incredulidade. E nós precisamos ter cuidado com isso. Diante das adversidades, diante dos obstáculos, diante das situações que vivemos ou poderemos viver, nós temos que ter um momento de reflexão. Então vamos falar sobre isso, incredulidade versus fé. Queridos, tudo vai contribuir para que possamos perder a fé. Tudo vai contribuir para que a incredulidade venha reinar em nossos corações.
E nós temos que ter cuidado com a incredulidade, porque a incredulidade, ela mata a esperança. E um homem sem esperança, um ser humano sem esperança, ele está a ponto de tirar a própria vida, porque ele perdeu todo o sentido de viver. E isso é causado por causa da incredulidade. A incredulidade cria raízes muito extensa, e a maior e a pior delas chama-se a falta de esperança. A pessoa entrou em desespero. Desespero é falta de esperança. E quando a falta de esperança domina o coração do ser humano, a única alternativa para ela é tirar a própria vida. Ela acha que não tem mais solução em lugar nenhum. Ela não tem nem fé, ela não tem nem um pingo de fé que existe um Deus capaz de realizar o impossível, capaz de tirar esta pessoa de uma situação adversa, de um problema, de uma situação complicada. Então vamos entender isso, porque nós precisamos vencer a incredulidade quando ela vier bater na porta do nosso coração. Amém? Mas para isso nós temos que ter uma compreensão, uma definição completa de fé. Oh, glória! Amém? De acordo com o dicionário português, fé é a crença intensa na existência de alguma coisa, na existência de um Deus, na vida, no universo. Amém? Essa é a definição do português, do dicionário português. Mas eu quero ressaltar aqui a palavra intensa. É algo intenso, é uma crença intensa, certo? Não é algo superficial, não é algo fraco, mas é algo forte dentro de você. Amém? Mas a melhor definição eu fico com a Bíblia, que está escrito em Hebreus. O livro de Hebreus, ele fala muito a respeito de fé, principalmente o capítulo 11 de Hebreus, que já começa dando uma definição de fé. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Amém? E a prova das coisas que não se veem. Que coisa extraordinária, amém, amados? Então, é um firme fundamento, é algo bem alicerçado. Ninguém tira, ninguém destrói dentro de você. Amém? É uma convicção que você tem que é imutável. Isso é genuína fé. E falando em fé, no mesmo capítulo, no versículo 6, fala o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Olha só, tem muita gente que se aproxima de Deus, mas não crê que Ele existe. Que coisa estranha isso, né? A palavra de Deus colocar essa definição. E, de fato, tem muita gente que estão dentro da igreja, mas são incrédulos. Estão ali até cantando, louvando e até mesmo orando, mas quando termina de orar, coloca a dúvida: será que Deus me ouviu? Será que vai acontecer? Será que haverá uma concretização da minha oração? E a palavra é clara: se você se aproxima de Deus, então creia que Ele existe e que Ele é galardoador. A palavra galardão significa presenteador, abençoador. Então Deus, Ele é abençoador, mas para receber essas bênçãos eu preciso crer. Amém? Então essa definição de fé, eu fico com esta. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer outra definição. Amém, amados? Então fé é justamente isso. Mas a incredulidade é aquele que está desprovido de crença. É uma ausência completamente de fé. Certo? Então vamos entender essa dimensão da fé em nossos corações. Lá em Marcos capítulo 9, meus queridos irmãos,
versículo 17 ao 24, nos fala a história, relata, um parecer no livro dos Evangelhos de Marcos, que um homem chegou diante de Jesus totalmente desesperado, pedindo ajuda a Jesus. E engraçado que os versículos anteriores ao 17 fala que este mesmo homem já tinha procurado os discípulos para solucionar um problema em relação ao seu filho. O filho deste homem era completamente possesso. E de vez em quando esse menino, esse rapaz, tinha convulsão, espumava a boca. E de vez em quando o espírito maligno que estava nesse menino jogava ele no fogo e outra hora na água, querendo matar de fato este menino. E muitas vezes ele ficava desacordado, como se estivesse morto. Porém, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, não conseguiram expulsar os demônios, o espírito maligno deste menino. E aí o pai chega até Jesus. E quando ele chega até Jesus, o versículo 19, fala que Jesus ficou, de certa forma, indignado com os discípulos, ao ponto de falar assim, geração incrédula, ou seja, e tem ausência de fé. Tem ausência de fé, vocês estão desprovidos de crença. Eu estou com vocês, mas vocês ainda estão sem fé. Então, aquele pai passa o relatório para Jesus e Jesus fala, se tu creres, o impossível, o possível é aos homens, mas o impossível é a Deus, se tu creres. Então aquele homem, claramente ele fala, eu creio. No versículo 24 ele fala, eu creio. Quando ele fala eu creio, ele tem algo a acrescentar, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Oh, glória! Queridos irmãos, isso é extraordinário. Olha só, ao mesmo tempo que ele fala eu creio, ele pede ajuda para Jesus fortalecer a fé dele. Falar, ajuda-me na minha incredulidade. Queridos irmãos, é isso que nós precisamos diante de Deus. E então, quando este homem faz essa oração dessa forma, reconhecendo nele essa fragilidade, eu falo, eu tenho fé, mas é pequenininha, é insignificante a minha fé. E muitas vezes, por ela ser tão insignificante, a incredulidade vence. Então, me ajuda a vencer a incredulidade, para que essa fé possa crescer, aumentar dentro do meu coração. E aí Jesus ora por aquele rapaz, e o espírito imundo sai daquele rapaz, e aquele pai volta para sua casa regozijante com o poder de Jesus Cristo, porque a fé daquele homem e da forma que ele se colocou diante de Jesus trouxe a libertação para o seu filho. Amém, amados? Muito bem, eu quero ressaltar esta questão da fé. Às vezes nós estamos assim, na mesma condição deste homem. Podemos ter fé, mas a incredulidade muitas vezes ela é maior e ela consegue vencer a pequena fé que existe em nós. E nós precisamos pedir ajuda a quem? Ao próprio Jesus Cristo. Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Amém? Por que, amado, que nós devemos romper, vencer a incredulidade? Porque a incredulidade, meus queridos irmãos, é um instrumento para trazer desordem, desobediência, para trazer rebelião também. Quando nós lemos no livro de Hebreus, que eu falo que o livro de Hebreus é um livro da fé, porque ele relata as histórias, alguns acontecimentos, principalmente do povo de Israel. E no capítulo 3, versículos 7 ao 19, fala que o escritor aos Hebreus fala, olha, não sejam como o povo de Israel que saiu do Egito e tiveram que passar 40 anos no deserto e tiveram seu coração
como coração errante. Não chegaram a conhecer a Deus nos caminhos, pelo caminho. Ali Deus estava com eles durante o dia numa grande nuvem e durante a noite numa grande coluna de fogo. Vocês sabem, meus queridos irmãos, que no deserto, durante o dia, o deserto escaldante, ele chega a mais de 40 graus. E durante a noite, a mesma intensidade é ao contrário. Os graus chegam a baixar de tal forma que pode chegar em alguns momentos da noite, da madrugada, abaixo de 0 grau. Então é complicado. Então por isso que Deus, durante o dia, enviava uma nuvem e eles eram guiados por essa nuvem, e durante a noite pela coluna de fogo para aquecê-los. Mas foi um povo que viu o milagre de Deus, viu sair água da rocha. Eles viram uma água que era imprópria para beber se transformar em água boa para se beber. Eles viram descer maná do céu para saciar a fome deles. Eles viram a libertação de Deus em relação aos povos estrangeiros que queriam tomar os seus bens, seus patrimônios, e eles venceram as guerras porque Deus estava com eles. Então eles viram ali Deus em todo o momento da sua caminhada, mas era um povo que murmurava sempre. A incredulidade gera murmuração. E aí nós vemos aqui neste capítulo 3 de Hebreus, do versículo 7 ao 19, que esta geração incrédula, ela não entrou na terra prometida. Elas estavam passando pelo deserto e acabaram morrendo no deserto, ficaram no deserto. Mas a descendência daquela geração entrou na terra prometida, mas eles não. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida e tomaram posse de fato. Amém? E, queridos irmãos, olha só que grande situação complicada. Um povo que sai de uma nação, numa posição de escravo, agora são libertos, começam a caminhar em rumo à promessa que Deus havia feito na vida deles, mas ao longo da caminhada eles se perdem. Eles se perdem ao longo da caminhada, deixando a incredulidade dominá-los no meio ao deserto. Queridos, nós não seremos privados de não passar pelo deserto. Haverá momentos que iremos passar pelo deserto. Você está ouvindo? Nós iremos passar, nós não iremos ficar no deserto. É diferente. O passar e o ficar é totalmente diferente. E neste passar pelo deserto, nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus fala em Hebreus 13:5 que Deus fala conosco: não te deixarei e não te desampararei. Deus está conosco, amados. Aleluia! Deus está conosco. É motivo de glorificar a Deus. Ao passar pelo deserto, você não está desamparado, você não está abandonado. Deus está contigo e Ele vai prover todas as suas necessidades, mesmo em meio ao deserto. Mas o deserto é para você passar, não é para você ficar e morrer nele. O deserto significa escola de aprendizado. O deserto significa, queridos irmãos, momento, é um estágio de aprendizado, é um estágio de fortalecimento para tomar posse no momento que adentrarmos a terra prometida. Ter força para agarrar firme nas promessas de Deus. Então, durante a passagem pelo deserto, o povo de Israel, infelizmente, fraquejou e deixou a incredulidade dominá-los. E a incredulidade gerou desobediência, a incredulidade gerou rebelião. Quantas vezes esse povo, por causa da incredulidade, se tornaram rebeldes ao seu líder Moisés, colocando em xeque a sua fé.
Ah, Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos de fome aqui no deserto. Ah, Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos de sede no deserto. Ah, Moisés, você nos tirou do Egito para que os nossos inimigos pudessem nos matar. Queridos, situações adversas hão de surgir durante a passagem no deserto, mas Deus está conosco, aleluia, Deus está conosco, nós não somos de forma alguma desamparados, não, nós não somos de forma alguma desamparados. Nós temos que dar um basta na incredulidade, porque ela nos impede de ver os milagres de Deus. Tem milagre para acontecer, tem o sobrenatural para agir em nossa vida, mas não acontece absolutamente nada por causa da incredulidade, meu querido irmãos. Você crê em homens, você crê em pessoas, você crê quando está vendo as coisas acontecer, isso é fácil. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Querido, você tem que ter fé antes das coisas se concretizarem. Há um outro texto lindo e maravilhoso que fala o seguinte, que Deus traz à existência as coisas como se elas já existissem. E nós temos que crer que Deus tem esta capacidade. Isso são questões impossíveis. E o impossível não é contigo, não é comigo, é com Deus. Deus é realizador de causas impossíveis. Mas a incredulidade, ela limita a ação de Deus. Ela limita o poder de Deus na nossa vida. E nós temos que ter um basta. Então, para termos vitória, nós temos que alimentar a fé, colocar a fé em ação, colocar a fé em movimento, ativar e mantê-la acesa constantemente em nossos corações. Queridos, diante de tantas adversidades, diante de tantas coisas absurdas e terríveis que estão acontecendo em nossa volta, é necessário ter fé em Deus. Ainda que o mundo esteja desmoronando à sua direita ou à sua esquerda, ou na sua frente ou atrás de você, mas prevaleça firme crendo em Deus. Vale a pena crer no Senhor Jesus. Paulo estava aprisionado, de repente o anjo do Senhor está lá libertando Paulo, e o carcereiro fica totalmente desesperado, tentando agora se matar porque os prisioneiros estão libertos. Mas Paulo fala, calma, estamos todos nós aqui. E o carcereiro se rende, naquele imenso poder, porque era impossível aquelas cadeias serem quebradas. E aí o carcereiro, o que eu devo fazer? O apóstolo Paulo falou, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha só, a fé, ela é capaz de salvar você, e a sua fé é capaz de salvar também a tua casa, a tua descendência. Então a fé é um fator importante para se agarrar e para manter aceso e viva dentro de nós. A fé não pode morrer, em nome de Jesus. Queridos, o exemplo maior da incredulidade nós vemos justamente na história do povo de Deus, os hebreus, saindo de dentro do Egito e agora caminhando em rumo a tomar posse da sua promessa. Só que a promessa se estendeu. Não era para andar 40 anos no meio do deserto, mas a incredulidade levou cada um deles a passar um estágio maior dentro do deserto. A incredulidade gera isso também. A incredulidade gera, vamos dizer, atrasa a promessa de Deus, a incredulidade. E então, o momento que você está passando no deserto, talvez pudesse ser um momento rápido, passageiro. É um momento muito extenso. Oh, amado, não sofra em nome de Jesus.
Gere fé no seu coração. Ainda que o mundo inteiro está dizendo o contrário, existe um Deus que é por nós. Creia no poder da palavra de Deus. Tenha um encontro com Deus através da sua palavra. A palavra vai gerar fé em seu coração. Ela vai alimentar a sua esperança e vai acender uma chama que está apagada no seu interior, e seu coração vai arder como uma labareda de fogo ardente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, pastor, o que devo fazer para obter fé? Oh, queridos irmãos, diante de tantas sugestões, eu deixo 3 para você. A primeira coisa, leia a palavra de Deus, porque é ela que tem poder para vencer toda incredulidade. Amém? Amados, nós conhecemos pessoas que eram pessoas que tinham dentro de si um conceito, eram pessoas que eram ateus, não criam em Deus, não criam na existência de Deus, mas passaram a ler a palavra, buscando nela alguma coisa que pudesse contradizer o cristianismo, contradizer a própria fé dos cristãos. Mas de tanto procurar e absolutamente revirar toda a palavra de Deus, eles não encontraram absolutamente nada que pudesse contradizer a fé dos cristãos. E aí muitos acabaram se rendendo ao poder da palavra de Deus. Por quê? Porque a própria palavra diz lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Amém, amados? Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós a lemos, meditamos e procuramos a ajuda do Espírito Santo para trazer discernimento, sabedoria para a nossa alma, para o nosso interior, ela gera fé, ela aumenta a fé, ela potencializa a fé. É o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus vai potencializar a sua fé. E uma vez a sua fé potencializada, meu querido irmão, a sua esperança estará como uma labareda incandescente, um fogo ardente dentro de você. Amém, amado? Então, o primeiro quesito para obter fé é: leia a palavra de Deus. Muitos cristãos estão dizendo: eu sou cristão, mas não tem afinidade com a própria palavra. Só lê a palavra quando está no culto, quando está dentro da igreja. Quando o pastor fala: abra a sua Bíblia no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Ele só tem esse milésimo de momento com a palavra de Deus no culto, quando ele vai, às vezes, de semana em semana, e por dizer não, de 15 em 15 dias, temos que só aparece uma vez por mês. E, amado, isso é uma fé medíocre, isso é uma fé insignificante. Que cristianismo é esse? Que cristão é esse? Que não tem uma intimidade com a palavra de Deus, que não tem uma vida de leitura, de estudo, um momento de meditação com a palavra de Deus. Então, o primeiro quesito, fortalecendo e falando novamente, leia a palavra de Deus. Segundo quesito, amado, para obter fé, preste bem atenção. A nossa mente diariamente é bombardeada com situações adversas, principalmente com notícias ruins, com notícias de maldição, de tragédia, de morte, de doença. Isso acaba gerando incredulidade no nosso interior. Então, primeira coisa, rejeite em nome de Jesus todo pensamento que promove incredulidade na sua vida. Rejeite. Em nome de Jesus, coloque a mão na sua cabeça sempre quando a incredulidade quiser dominar a sua mente. Ore por você mesmo e fala: eu rejeito em nome de Jesus todo pensamento que está promovendo a incredulidade. Sai da minha vida. Repreenda em nome de Jesus.
Esta oração está baseada, sabe aonde? Na própria palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Preste atenção, eu vou ler devagarinho. Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Olha só, amados, derrube todo raciocínio, ou seja, todo pensamento e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. A incredulidade é contra Deus. A incredulidade é contra a voz de Deus. É contra a própria palavra de Deus. Mas ataca aqui, Satanás ataca na nossa mente, tentando aninhar, colocar um ninho de incredulidade na nossa mente. Mas rejeite no nome de Jesus e diga: eu não sou incrédulo, eu sou um homem, uma mulher de fé, amém? Eu sou crente, aleluia. Esse é o crente, aquele que crê, que não duvida, que não tem um resquício de dúvida na sua mente, amém? E terceiro e último quesito que eu apresento na sua vida para obter fé: faça igual o pai deste menino lá em Marcos capítulo 9, versículo 24. Ele diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ore pedindo a Deus mais fé. Ore a Deus pedindo que o Espírito Santo tire uma brasa do altar de Deus e venha aquecer a sua fé. Porque uma vez a fé ativada no seu coração, haverá milagre. O sobrenatural vai acontecer na sua vida. E eu vou estender mais, não vai só na sua vida, vai na sua família, no seu trabalho, na sua área profissional, na sua área sentimental, emocional, na sua área espiritual, em nome de Jesus, na sua área ministerial, meu querido irmão. Muitas vezes você está envolvido com o ministério, mas nem você crê. Você só está envolvido, você está fazendo as coisas de Deus por fazer, mas você mesmo não tem mais fé. Queridos, hoje esta palavra é incredulidade versus fé. E eu quero que a fé vença. Eu quero que você, ao ouvir esta palavra de Deus, venha acender uma chama dentro do seu coração e queimar dentro de você. Aquecer o teu coração. Em nome de Jesus, dê lugar à fé. Coisa maravilhosa, amados, é quando Josué e Caleb, os dois dos 12 espias que foram entrar na terra de Canaã, espiar a terra, e voltaram trazendo relatório a Moisés. Somente os 2 prevaleceram. Sabe por que os 2 prevaleceram em fé? 10 era o contrário. 10 se acharam pequenos. 10 se acharam incapazes de tomar posse, de possuir aquela terra. Sabe por quê, amado? Porque 10 deixaram a incredulidade reinar em seus corações. E a palavra de Deus diz que o que eles falaram, incitaram ao povo, comoveram o povo de tal forma que o povo chorou, mas chorou de dor que a incredulidade causou em seus corações. Mas diante daquilo tudo, amados, Josué e Caleb se colocam de pé e tem uma voz poderosa. E foi isso que fez cada um deles entrarem na terra prometida. O que é? Eles falaram: amados irmãos israelitas, tão somente creiamos nas promessas de Deus, o Deus que fez as promessas para o nosso Abraão, para Isaac, para Jacó, é o mesmo Deus que está conosco. Ele é poderoso para nos fazer entrar naquela terra e nos dar aquela terra. Então Caleb e Josué se mantiveram uma posição firme, não mudaram. Fé é isso, amada, firme, fundamento. É um fundamento, é um alicerce profundo. Pode vir um terremoto, pode vir um maremoto, pode vir uma inundação. Aquele prédio vai permanecer de pé, não vai cair. Este edifício é você. Você não pode abalar a sua fé.
por causa das situações, por causa das circunstâncias. Aquele povo se sentiram menosprezado, é incapaz de nós possuirmos aquela terra. Nós somos como gafanhoto diante daqueles que estão ali. Olha só que comparação ridícula que eles tiveram, né? E nem o Moisés entrou na terra prometida. Andou em rumo à promessa e chegou pertinho, mas não entrou na terra prometida. E você? Às vezes, amado, para concretizar a promessa de Deus na sua vida, sabe qual é a distância? Eu costumo dizer lá na igreja, coloque um palmo assim, ó, diante do seu nariz. É assim que está a distância de você da promessa de Deus na sua vida, a um palmo. E muitas vezes a distância, né, deste palmo é onde a incredulidade quer agir. E a incredulidade, se você der espaço, ela rouba a promessa de Deus na sua vida. Ela te paralisa, ela te mortifica, ela te distancia de Deus. Querido, este não é o desejo de Deus para a tua vida. Este não é o projeto de Deus na sua vida. Você é crente, você é chamado de crente, porque você é aquele que crê. Crê em quem? Em Cristo como Filho de Deus, como o Senhor e Salvador da sua vida. Então não paralise a sua fé diante das circunstâncias, diante das suas adversidades. Certa vez eu ouvi uma frase: diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Certo? Ou seja, Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que qualquer situação. Querido, vai ter momento que nós vamos ter que entrar no meio da tempestade. Nós vamos entrar com a certeza que nós iremos ultrapassar a tempestade, porque depois da tempestade tem um sol brilhante, tem a bênção de Deus para a nossa vida, em nosso favor. Em nome de Jesus, nesta noite, é isso que eu quero ministrar na sua vida. Ative a sua fé. Acenda a chama da sua fé. Porque a fé alimenta a esperança. A incredulidade, ela traz desobediência. A incredulidade alimenta rebelião. E a incredulidade traz morte. Mas a fé não. A fé, ela traz vida, ela traz vitória, ela traz cura, onde os médicos já falaram que está desenganado, mas ela traz cura, amém, amado? A fé traz vitória, onde todo mundo já declarou uma derrota. A fé traz, sabe o que? Alegria, onde há um coração cheio de angústia, um coração depressivo, um coração cheio de tristeza. A fé traz alegria, porque a palavra do Senhor diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Receba em nome de Jesus uma porção de alegria na sua vida. Seja renovada em nome de Jesus a sua alegria. A fé, meu irmão, ela traz paz, onde todo mundo já declarou guerra, onde todo mundo já declarou conflito. Mas a fé, ela é capaz de trazer a paz. Queridos, exercite a tua fé. Como diz uma certa canção, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Isso é a atitude de quem crer. Isso é a atitude de quem tem fé ativada dentro do seu coração. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Ele curar, aleluia. Se não curar, continua sendo Deus. Se Ele curar, eu continuo crendo. Se não curar, eu continuo crendo ainda. Amém? Porque não são as circunstâncias, meus queridos, que vão paralisar a minha fé. Jamais. Não são as circunstâncias. Amém, amados? Nós estamos com Deus. Então eu quero orar por você nesta noite. E quero declarar que a tua fé, se ela estiver morta ou paralisada ou fria dentro de você, ela vai aquecer, ela vai crescer
em nome de Jesus. Ela vai te impulsionar a conquistar. Ela vai te impulsionar a tomar posse da cura em nome de Jesus. Ela vai te impulsionar a ver a tua família salva e liberta pelo poder de Jesus Cristo. Amém, amados? Então não esqueça desses 3 quesitos. Leia a palavra, rejeite todo pensamento contrário às promessas de Deus e ore pedindo a Deus que aumente a sua fé. Amém? Que aqueça a sua fé. Na verdade, ela está aí dentro de você. Porque quando nós aceitamos a Jesus, Deus já nos deu a porção da fé. Ela precisa ser ativada em nossos corações. Ela precisa ser acesa dentro do nosso interior. Amém, amado? Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você nesta noite. Declarar que a fé, ela remove de fato montanhas. Oh, glória! Oh, Rebachuri Andanaias! Ela é poderosa para agir. Onde o homem declarou morte, ela é capaz de gerar vida. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, cada irmão, Senhor, que está me ouvindo hoje, Pai. Senhor, em nome de Jesus, deste coração, Senhor, eu expulso toda incredulidade. Que toda incredulidade saia, vá embora, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, não deixe a incredulidade matar a esperança no coração deste homem e desta mulher. Senhor, são tantas situações, mas que ele creia, Senhor, passe a crer que primeiramente o Senhor está com ele. O Senhor é aquele que não desampara e que não abandona. Pai, em nome de Jesus, que este irmão, esta irmã, possa crer que Tu estás com ele, ó Deus. Pai, entra no coração desta pessoa agora. Senhor, aquece, ó Deus, a fé deste homem. Em nome de Jesus. Pai, aquilo que gerou incredulidade seja arrancado do seu coração. Senhor, que todo pensamento que neutralizou, que conseguiu ser, ó Deus, ser implantado, Satanás colocou na mente deste homem, ó Deus, pensamentos contrários à Tua palavra, que gerou incredulidade, que gerou impossibilidade. Meu Deus, em nome de Jesus, seja arrancado agora. Sai desta mente todo o poder da incredulidade. Sai deste coração. É uma ordem no nome de Jesus. Eu declaro fé. Eu declaro uma fé acesa. Eu declaro uma fé ativa. Eu declaro uma fé em ação. Em ação. Para obter vitória. Para obter cura. Para obter libertação. Em nome de Jesus. Amém, guerreiros. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Que esta palavra ela possa encontrar morada em seu coração e gerar fé dentro de você. Amém. Nós estaremos colocando esta mesma palavra no nosso canal do YouTube. Amém. É CBG Getsemane. Getsemane, amém? Procure lá no YouTube que esta palavra vai estar gravada lá e também aqui no nosso Instagram, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Sexta-feira que vem estaremos aqui presente novamente com o nosso encontro com a palavra, amém, amado? Convide mais amigos para poder participar e quando você estiver participando, aperte aí, ó, quando você entra, logo abaixo tem assim, compartilhar, você compartilha aí com seus amigos também, que tem muitas pessoas nas suas redes sociais que não estão na minha. E assim nós vamos compartilhando o poder da palavra, a ação da palavra, ela vai alcançando não só o seu coração, mas também dos seus amigos e familiares. Um grande abraço a todos e um bom final de semana e procure uma igreja, amém? Vá ao culto da sua igreja. Na nossa igreja lá em Samambaia Norte, na 405, conjunto 17, lote 1, estaremos domingo às 18h30 com um grande culto de celebração, de vitória,
celebrando a Jesus Cristo com muita alegria. Amém? Um grande abraço a todos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.